Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos no canal do Opera Mundi, no YouTube. O tema do vídeo de hoje é o Equador. O que está acontecendo no Equador desde o último dia 17 de maio, quando o presidente Guilherme Lasso dissolveu a Assembleia Parlamentar e convocou novas eleições, ou melhor, deixou aberto para que o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, convoque as próximas eleições, inclusive para o cargo dele, para o cargo de presidente. Então, o banqueiro Guilherme Lasso, através de um decreto executivo, decreto 741, dissolveu todos os mandatos parlamentares da Assembleia Nacional, lá o parlamento é unicameral, e utilizou um dispositivo que é conhecido no Equador como morte cruzada. Ele coloca o seu cargo à disposição e de todos os deputados e as deputadas. Esse dispositivo está na Constituição de 2008 e a justificativa usada por Lasso foi de que o país vive uma profunda comoção nacional, uma crise política. O que é uma avaliação bastante questionável, pois durante o próprio governo Lasso houve outros momentos de muito maior tensão social, realmente de comoção nacional, crise, como o levantamento indígena que houve em junho de 2022. Naquela época não foi qualificado, não foi utilizada essa qualificação como comoção nacional. Esses mandatos eles ainda serão cumpridos no seu tempo regulamentar. O que significa isso? Significa que o Conselho Nacional Eleitoral, ele vai chamar novas eleições, ele tem até 7 dias para fazê-lo, e tem de 3 a 6 meses para fazer uma eleição, mas será para que novos parlamentares, um novo presidente ou uma nova presidente cumpram o final do atual mandato vigente, ou seja, até 2025. Isso não mexe com as próximas eleições que já estão previstas para 2025. Tem muito de vingança política nesse uso da morte cruzada pelo Lasso. Ele usa o dispositivo em meio a uma investigação que ele sofre, um juízo político, um processo de impeachment, e que acabara de começar justamente essa semana no parlamento. Então, os parlamentares estavam debatendo a sua destituição do cargo de presidente sobre diversas suspeitas, mas uma suspeita específica é a suspeita de peculato, uma suspeita de coordenar uma rede de corrupção através do seu governo. E tem muitos fatos obscuros nessa rede, como o assassinato do Rubem Celli em janeiro, e seu conluio com Hernan Luque, com Danilo Carreira, cunhado inclusive de Lasso. São alguns suspeitos de tramarem essa rede de corrupção com uma empresa específica que trabalha com questão de transporte de combustível, logística de combustível. Havia outras denúncias contra ele, mas essa foi a denúncia acatada pela Justiça e a Corte Constitucional permitiu que a Assembleia desse prosseguimento ao processo de impeachment, uma vez que todos os votos para estabelecer um processo de impeachment foram conquistados. Essa é a primeira vez que esse dispositivo está sendo utilizado desde 2008 e a partir de agora, até que venham as novas eleições, o Lasso pode governar através de decretos-leis. Uma coisa que eu esqueci de falar, ele não pode se candidatar à reeleição, não é permitida a reeleição. Então, ele vai governar através desses decretos-leis, sem parlamento para fiscalizar ou mediar. Ele só vai ter a baliza da Corte Constitucional para esses decretos, o que coloca o país em um grande risco de momento autoritário, inclusive, né? O que ele vai fazer durante esses meses em que ele poderá usar decretos-leis como forma de governar? E é importante dizer também que a Corte Constitucional do país ainda não se pronunciou sobre a legalidade desse artigo, desse decreto 741, em que o Lasso dissolve o parlamento e coloca o próprio governo, a própria presidência para nova eleição. Então,
somente forças armadas, forças policiais, OEA, algumas embaixadas, como Estados Unidos, Canadá, Peru, lá do Equador, se pronunciaram e falaram que sim, é constitucional o ato, mas a Corte Constitucional mesmo não se pronunciou até o momento. Existe um debate sobre a legalidade desse ato, principalmente no que tange a qualificação do estado de comoção nacional para o país. Então, imagina-se que nos próximos dias e nos próximos meses o país vai passar por um período de relativa instabilidade, mais do que já estava. O Equador hoje é um país em que 42% da população quer sair do país, quer migrar para o exterior. Cerca de 6, 7 milhões de pessoas, portanto, essa é a maior onda migratória desde 1999, quando houve a dolarização do país. Coincidentemente ou não, tinha laço na cena política, naquele momento da dolarização. O laço, ele, desde os anos 90, ele está entre a cena privada e a pública, né? Ele foi presidente do banco, virou presidente do Banco de Guayaquil em 93. Depois, nesse mesmo ano, virou presidente da Associação de Bancos Privados do Equador. Em 1994, ele exerceu bastante influência no vice-presidente, sobre o vice-presidente da época, para a aprovação de uma lei geral de instituições financeiras. Essa legislação criou as condições legais, o arcabouço legal, digamos assim, para o processo de dolarização, que ele foi o condutor do processo de dolarização já em 1999 como ministro da Economia, do Jamil Mahuad, que era o presidente. Nessa época, eles decretaram feriado bancário, como eles chamam, as contas foram todas congeladas, as pessoas recebiam informações de que elas tinham 0 sucres, que era a moeda nacional, em suas contas bancárias. Foi um caos no país, um caos social, com muita gente saindo do país, com suicídios. Foi um momento muito dramático da vida do Equador. E segundo levantamentos do jornal argentino Página 12, nessa época o laço estava associado a pelo menos 49 empresas com domicílio em paraísos fiscais. Somente uma delas, localizada, baseada, digamos assim, nas Ilhas Caimã, passou de um patrimônio de $1 milhão em 1999 para 31 milhões em 2002. Tudo isso devido a especulações do mercado financeiro durante o período de crise econômica, desse arranjo econômico de sequestro das contas e dolarização, tudo sobre os depósitos do povo equatoriano. Nessa época, a pobreza do Equador passou dos 80%, o desemprego era de 18%, mais de 50% da população trabalhava com subempregos, no mercado informal e subempregos. Não por acaso, portanto, em janeiro do ano 2000, o então presidente Jamil Mahuad, quem o laço era o ministro da Economia, foi derrubado por um grande levante popular indígena, e o país continuaria, porque já tinha começado ali nos anos 90 um período de muita instabilidade, com sucessão de tentativas de desestabilização e levantes populares e essas mudanças econômicas. Depois, em 2005, o presidente Lúcio Gutierrez também vai ser derrubado. Portanto, o período de maior estabilidade no Equador nas últimas décadas foi durante a presidência do Rafael Correa, que foi entre 2007 e 2017. E logo depois do seu governo, ele tocou o projeto da Revolução Cidadã, que assim ele chama. Depois ele elegeu seu sucessor, digamos assim, o Lenin Moreno, que era também do Aliança País, que era o partido do Correia, mas o Lenin Moreno traiu o projeto, perseguiu seus ex-correligionários, o país caiu numa situação muito difícil novamente, e no fim do governo Lenin Moreno tem uma eleição, que é uma eleição na qual o Laços consegue voltar para a cena política, muito também por conta de uma divisão, uma parte
de uma parte, o candidato era o Andrés Arauz, de movimentos mais ligados ao Rafael Correia, alguns movimentos populares, classe, setor médio. Do outro lado havia um projeto dos Pachacutis com o Iaco Pérez. Então já teve essa divisão. Depois, quando vai para o segundo turno, o Iaco Pérez defende o voto nulo, 17% da população vota nulo e, por fim, o Guilherme Lasso volta, digamos assim, à cena do crime, volta à cena política sem ter se desvinculado das suas atividades privadas com bancos, como banqueiro, e continua exercendo essas atividades com esse lugar, através desse lugar privilegiado que é o lugar da presidência da República. O grande temor agora é que o Lasso vai utilizar esses seus últimos meses aí de sobrevida com esses decretos-leis para privatizar a educação, saúde, setor energético, passar a lei trabalhista anti-trabalhadores, passar a reforma previdenciária pró-bancos, acenando-se para sua base, devolvendo favores, entregando os últimos favores, rearranjando também a sua vida para conseguir, inclusive, fugir da justiça e talvez até fugir do país, né, para fugir da justiça. Então, desde os anos 90 ele faz essa política de ponte entre o Estado e o setor bancário, né, já contei aqui desde quando ele presidiu lá o Banco do Guayaquil e a Associação de Bancos Privados, e ele parece que nesses últimos fez um cálculo de se livrar do processo de impeachment, se livrar do juízo político, com o uso da morte cruzada. Todos os parlamentares que propuseram e estavam encaminhando o seu impeachment perderam seus mandatos, e ele tem aí uma sobrevida de 3 a 6 meses, dependendo de quando o Conselho Nacional Eleitoral vai conseguir fazer as eleições, para poder fazer tudo que ele não conseguiu fazer, por não conseguir maiorias em alguns momentos na Assembleia Nacional para os seus projetos. Já aprovou, inclusive, um primeiro decreto-lei de uma reforma tributária, em que uma das coisas dessa reforma tributária é perda de transparência nas declarações de imposto de renda, favorecendo quem faz evasão de divisas, sonegadores, ou seja, falando para os seus, né, falando para o seu público, que é justamente do setor financeiro e do setor bancário. Não está muito clara a postura, não vou dizer que não está muito clara, sim, os Estados Unidos apoiaram, mas não apoiaram assim tão abertamente. O Biden meio que também está segurando, não fez nenhum pronunciamento no sentido de apoio restrito ao Guilherme Lasso, mas a OEA, sim, que é sempre, né, utilizada nestes momentos, deu o seu apoio para Lasso, e a gente está acompanhando como esses setores também estão se posicionando e como internamente Forças Armadas, Forças de Segurança estão se posicionando no país agora. Então fica como aprendizado, digamos assim, fica como uma lição de que como que foi permitido que uma figura tão nefasta para o Equador pudesse voltar novamente a governar, voltar a fazer mal à população equatoriana, e a gente fica com a esperança de que os setores progressistas, os movimentos indígenas, mulheres, estudantes, setores populares possam se organizar, que as lideranças que a população ouve, né, possam ter neste momento muita serenidade, muita responsabilidade para que o Equador possa se voltar para a sua população, para o bem-estar do seu povo, para a integração da América do Sul, e que esse seja o projeto vencedor nas próximas eleições. Então, esse é o registro de uma análise sobre os últimos acontecimentos no Equador, aqui para a nossa coluna Miramundo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos ajude a divulgar os nossos conteúdos, e até a próxima.